Eu lembro-me, por exemplo, para ilustrar, de uma companheira que eu atendi com depressão e que estava muito culpada, porque ela agredia muito o esposo, ela era vítima de ciúme. Ela era uma companheira muito ciumenta. E ela tinha entrado na doutrina espírita e me procurou. Ela era de um outro estado, lá nas proximidades do norte, e me procurou. Ela não estava mais aguentando o ciúme, ela tinha um ciúme mórbido do esposo. O esposo era um cara com uma conduta absolutamente correta, mas ela tinha uma atitude absolutamente desproporcional. Telefonava para ele saía de casa, a hora que ele saía do trabalho, se ele demorasse muito, ela ficava no pé dele. Era uma coisa efetivamente mórbida. E ela começou a entender o espiritismo, começou a entender a reencarnação e nos procurou, para a gente poder ajudá-la com homeopatia e com alguma ajuda psicoterapêutica. E lá pelas tantas, eu fiquei intrigado, porque era um ciúme muito forte. Eu disse, traga o seu esposo, eu quero conhecer o seu esposo. Ela trouxe. Era católico ele, um homem de uma dedicação. Eu olhava para ele, eu era um pobre coitado, porque ele sofria. Aí eu olhei para ele, eu disse assim, como é que o senhor se sente? Ele disse assim, eu disse assim, o senhor tem muita paciência, não é? Ele disse assim, eu tenho muita paciência. Os meus amigos dizem que não aguentavam 10% do que eu aguento. Eu digo, tem coisa aí. Depois a gente aguentasse 90% de graça, ou é espírito superior, ou é muito endividado. Gente, não deu outra. No andar da conversa, a esposa disse, você sabe, doutor, às vezes eu lembro, eu me vejo numa outra época. Ela já era espírita, tinha entrado no espiritismo. Eu me vejo, sou eu, mas não sou eu. Mas eu sei que sou eu, é um outro corpo. Eu estou com aqueles vestidos longos, aqueles trajes de época, e começou a descrever o cabelo não sei de que jeito. E eu vejo um homem que é ele, é meu marido. Mas ele me passa para trás, doutor. E eu me vejo numa cena, eu agredindo, dando estabefe nele, e ele se defendendo e saindo e andando, e eu corro atrás dele para bater nele. E aí ele complementou e disse, doutor, ela acorda nesse sonho, e custa acordar. Me dá o tapa que ele não levou na outra, ele estava levando nessa. E ele dizia, meu bem, acorde, é pesadelo, e lá, pá, até, aí ela me dizia, até que eu volto a mim. Mas aí eu já bati nele, doutor, olha só. E ele pacientemente apanhava, acordando-a e acordando-se para a responsabilidade de poder ajudá-la no equilíbrio psicológico dela, que estava afetado, numa ação copartícipe, de corresponsabilidade numa outra vida. Então vejam que a lei ela é infalível, ela nos coloca no cenário, muda o contexto. No entretanto, as personalidades são as mesmas, ou por outra, os espíritos são as mesmas. Ganhe uma nova roupagem física, ganhe um novo nome, constrói uma personalidade, mas dentro dessa personalidade está o espírito que traz as matrizes, revelando as disfuncionalidades de cada um, no caso dela, da raiva, da mágoa, e ele a culpa. Eles faziam um encaixe muito interessante, porque ela se recompunha e ele a ajudava a se recompor, como fazem muitos pais com os filhos, que têm uma dedicação imensa pelo filho problema. E a gente olha, a gente fica pasmo de ver. Algumas vezes são pais, espíritos amorosos, que têm tantos títulos espirituais que pedem para ajudar, permissão divina para ajudar um ente querido que ficou para trás. Mas, na maioria das vezes, são almas coautoras dos crimes e dos delitos do passado que renascem para ajudar aquele espírito a refazer o seu caminho. Essa, portanto, é a nossa consciência espírita, que nos permite retomar o nosso caminho a partir do ponto em que nos encontramos, valorizando o presente. Porque o passado, ele está no presente. E o futuro decorre do hoje. Não adianta eu me fixar no passado. Por isso Jesus dizia que nós não poderíamos tomar mão do arado e ficar olhando para trás. Nós não podemos ficar na contemplação. E muitos querem fazer regressão como se fosse uma mágica. Fosse lá e, resolvesse o problema. Não, você vai lá, faz o movimento de acesso, mas para resolver no hoje. Não é uma mágica. Muitas vezes a gente quer fugir do presente, negando a dor que está agora. Mas a dor que está agora é a dor do passado presente. É o passado que não está no passado, está no presente. O que você precisa fazer com o passado está no aqui, no agora.
E o que você precisa fazer no futuro está no aqui e no agora, porque o futuro você não tem intervenção a não ser através do presente. Então, o melhor momento para se auto-perdoar e perdoar o outro é o hoje. É o que você pode fazer nesse instante. Não se desconecte, vivendo a angústia do passado ou a ansiedade do futuro, deixando de presentificar o agora. Presente, a própria palavra, já caracteriza que é presente, é uma dádiva. Valorize essa dádiva. Aproprie-se do seu presente e faça o de melhor que você precisa fazer a fim de redesenhar o passado e a fim de construir uma história que vai sendo modelada para o futuro. O teu presente é, portanto, a possibilidade máxima que tu tens de intervenção na tua história, a fim de reconstruir a tua história. Logo, essa visão que a doutrina espírita nos favorece, já nos diz dessa necessidade de reconciliação consigo própria, a partir dessa compreensão mais genérica, mais profunda, que não se equivale à visão do pecado original lá do século IV. Há, entretanto, outras possibilidades de perdão que devemos nos conceder, que não é só o perdão existencial, é o perdão que está posto no nível da minha história pessoal dessa encarnação. Há o perdão sociocultural, em que eu preciso me perdoar, porque renasci dentro de uma sociedade e trago dores imensas. Há o perdão ético-profissional, dos meus equívocos na minha atividade profissional. Há os meus perdões que eu preciso oferecer e preciso me dar relacionado ao meu corpo. Há vários perdões, portanto, como vocês estão percebendo, que fazem parte desse script, através do qual eu preciso me reconciliar comigo mesmo para poder deslizar bem na direção do outro, concluindo o perdão também com o outro que se coloca como adversário. Há o perdão com relação à nossa estrutura física, que todos precisamos nos dar. Por exemplo, você gosta do jeito que você é fisicamente? O silêncio é emblemático. E algumas pessoas só olham para baixo assim. Se você pudesse mudar o seu corpo, você mudaria? O que você mudaria? Né? Nós mudaríamos várias partes, né? Faríamos uma litroaspiração, não é uma lipo, mas a gente não tem dinheiro. Há coisas que dá ainda para fazer uma escultura nova, mas há coisas que não dá. Aumentar 30 centímetros, por exemplo, é impossível. Diminuir 30 centímetros não dá. A gente diminui 5 quando vai envelhecendo, mas 30 não dá. E quando a gente diminui, a gente já passou da idade quando queria ficar menor. Né? Inverter, por exemplo, algumas estruturas anatômicas não é mais possível de fazer. Por exemplo, diminuir um pé. Só se contratarmos um sapato lá daqueles sapatos que tinha na China, que o povo metia o pé e encarquilhava o pé, os pés ficavam deformados, porque fazia parte daquela cultura de que você deveria efetivamente ter um pé pequeno. E aí você usava um sapato que não permitia o desenvolvimento do pé. E os pés, não sei se vocês tiveram acesso às fotos, são coisas horrorosas. O pé era bonito só dentro do sapato, porque quando tirava, tu desmaiava, porque era um desconjuro.